Ok. Para iniciar nossa aula aqui sobre polinômios, primeiro a gente tem que entender o que é um polinômio. Um polinômio é uma expressão algébrica formada por soma de termos que contém variáveis elevadas à potência inteiras. Elas são não negativas e multiplicadas por um coeficiente real. Ou seja, os nossos coeficientes reais serão o AN, o AN-1, reticências, que quer dizer que vão ter infinitos outros termos aqui, e o A0, que é nosso termo inicial, assim, ou último termo. O x é incógnita ou variável, dependendo de como você preferir chamar, mas eu prefiro chamar de incógnita porque dá a ideia de algo que ainda falta descobrir. E variável dá a ideia de algo que está variando, então eu prefiro chamar de incógnita. O n é um número inteiro não negativo, o que significa que essas potências aqui tem 1, eles são números inteiros não negativos, ou seja, é uma junção de números naturais, união com zero. Porque união com zero é porque, no caso, os números naturais partem tem alguns autores que não incluem o zero como natural, então a gente pode colocar união com zero. E o grau do polinômio, agora vamos partir para o grau do polinômio. O grau do polinômio vai ser a maior potência ou o maior índice que aparece no polinômio. Por exemplo, aqui temos 4x ao cubo, 2x ao quadrado e menos 1. O grau desse polinômio, o grau, vai ser igual a 3, porque 3 é o maior expoente que aparece na potência no que está acompanhando o x, a incógnita. Temos alguns que aqui, por exemplo, quando não tem nenhum x, uma incógnita é elevada a algum expoente, esse grau vai ser igual a grau zero. E nesse caso aqui particular, a gente não tem uma definição sobre ele. Então, vou colocar que ele não está definido. O valor numérico, então partindo disso, o valor numérico vai ser o resultado da variável por um número real. O que isso quer dizer? Que eu posso igualar isso aqui com x igual a 1, por exemplo, ou seja, p de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui no final vai dar 3. Então, o valor numérico desse polinômio aqui, aleatório que eu escolhi, vai ser 3. Por esse motivo. Eu poderia aplicar qualquer outro valor a x, mas eu escolhi 1 porque, por motivos de preguiça e porque é muito mais fácil que o outro número. Eu também vou escolher um outro aqui, de novo, p de... colocar igual a 0 dessa vez, igual a 0. P de 0 é igual a 2x mais 1. Então isso aqui vai ficar igual a 1. O que eu quero dizer é que em alguns casos vai ter alguns valores numéricos ou números que não vão estar definidos, mas esse é assunto para outro vídeo, não parece? E agora, operações com polinômios. Eu vou começar essa operação aqui com adição e subtração, porque elas são muito iguais, até porque a adição e a subtração é uma adição com um número negativo. Então dá de fazer os dois de maneira bem análoga. A gente vai simplesmente primeiro tirar os nossos polinômios dos parênteses, colocar como 5x mais 1 mais 5x ao cubo mais 3x mais 1. Uma
uma coisa entre os polinômios é que eles não podem ser somados se eles não tiverem o mesmo expoente. Ou seja, se eu tenho 3x ao quadrado mais 5x, eles não podem ser somados. Eles só podem ser somados se tiver um mesmo expoente. Então vai ficar 5x. A gente vai repetir esse aqui primeiro porque fica mais organizado. 5x, vamos procurar aqui na outra função, no outro polinômio que tenha x, nesse caso aqui. 5x mais 3x é igual a 8x. E 1 mais 1 é igual a 2. Então esse é o nosso novo polinômio, depois de somarmos esses dois aqui. Agora, de outra maneira, podemos fazer também a subtração de polinômios, que a gente vai primeiro tirar eles dos parênteses. 7x ao quadrado mais 3x mais 3 menos 5x ao cubo por jogos adicionais menos 3x ao quadrado menos 3x mais 2. Ok. Aqui, como no caso anterior, não tem nenhum outro coeficiente ou outra parcela que tenha um expoente 3. Então a gente vai repetir ele aqui. Aqui temos um com expoente 2 e aqui com expoente 2. 7x menos 3x é igual a 4x ao cubo. Aqui tem alguns casos que aparecem alguns simétricos, tipo esse aqui. Então nesse caso a gente simplifica, eles vão ser cortados. Cortados não, porque aqui ninguém é açougueiro. Simplificar eles aqui, fica 0 e mais 2 mais 3 fica 5 mais 5. E esse é o nosso novo polinômio. E essa é a subtração e a adição. Agora na multiplicação eu vou apresentar duas visualizações diferentes, porque são as que são as mais comuns. Por exemplo, aqui a gente pode fazer assim: 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x mais 4 vezes, saiu tortinho ali, 5x mais 6. 6 vezes 4 é 24. 6, eu espero que seja 24. 6 vezes 3, 18. 18x. Seis vezes menos 2 ao quadrado vai ficar menos 12. E 6 vezes x ao cubo, 6x ao cubo. Aqui 5, agora a gente vai para essa parcela. Como na multiplicação tradicional, a gente vai continuar aqui embaixo, nessa linha. 5x vezes 4, 20x, mais 15x ao cubo, não ao cubo, não ao quadrado, perdoa. 5x mais menos 2x ao quadrado vai ficar menos 10x ao cubo. E aqui 5x à quarta. Agora a gente soma isso aqui. Vou fazer daqui para cá. 5x à quarta, 6x menos 10 menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 30x, 38x
mais 24. Esse é o nosso polinômio. Agora, outra forma aqui é a mais conhecida, eu acho, que é a distributiva, que é a mesma ideia desse aqui, porém com uma visualização um pouco mais diferente. Eu vou fazer com essa aqui. Primeiro a gente pega o x aqui, então fica x ao quadrado menos 5x. Agora a gente faz com esse aqui, aí fica menos 5x de novo, mais 25. A gente soma aqui, fica x ao quadrado menos 10x mais 25. E essas são as maneiras mais conhecidas assim de multiplicação de polinômios. A divisão acontece de uma maneira muito similar, só que a gente vai ter que encontrar um dividendo aqui que satisfaça essa igualdade. Aqui a gente pode ter uma sacada de colocar 5x dividido por 5, porque quando a gente multiplicar isso aqui vai simplificar 5 assim, vai ficar só x. Aqui menos, então 0. Aí baixa o 7, mas da mesma forma a gente pode pegar o 7 sobre 5. Vai ficar 7, 0. Então esse polinômio aqui, se você multiplicar esse polinômio aqui com esse coeficiente, ele vai voltar a ser esse polinômio aqui. Pode fazer o teste aí em casa. Eu não vou fazer esse teste porque eu estou com muita preguiça. Ele também pode aparecer dessa maneira aqui, bem diferente, mas você pode rearmar isso para ficar assim. Dividido por 3x. Aqui a gente consegue dividir isso por 2x ao quadrado, lembrando que você tem que fazer sempre isso para sumir com o termo de maior grau, então sempre vai ter que fazer um grau menor. Aqui 2x ao quadrado mais 3x é igual a 6x ao cubo. Aqui fica 0, baixa o 12. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Por exemplo, a gente vai usar o menos 6x, porque quando você perceber aqui, ó, vai ficar... Opa, perdão, era o 4. Corrigir aqui. 4. Vai ficar menos 4x mais vezes 3x, vai ficar menos 12x ao quadrado. Porém, ia somar, mas você tem que lembrar que tem um menos bem aqui. E por esse caso, você tem que usar, em alguns casos, você vão ter que fazer pensar em um número para fazer um jogo de sinais para poder simplificar. Então vai ficar aqui mais 12. Simplifica aqui. Opa, aqui. Agora baixa 9x. E essa aqui é bem mais fácil, que é só colocar o 3. Mais 3, pronto. Agora 3x vai ficar 9x igual a 0. E essa... Olá, dando continuidade no assunto de polinômios, nós vamos aprender sobre o Teorema do Resto, uma ferramenta super útil para resolver divisões de polinômios de uma forma rápida, né? Imagina que você precisa dividir um polinômio grande e quer saber só o resto, sem fazer toda a conta. Então esse teorema ele veio para isso. O enunciado do teorema diz que, ao dividir um polinômio p de x por x menos a, o resto dessa divisão é igual a p de a.
Então, aqui eu trouxe esse exemplo para a gente conseguir entender melhor o que esse teorema quer dizer. Então, P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido pelo binômio x menos 2. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é determinar, zerar, encontrar o valor que, somado a menos 2, zere essa expressão. Então, a gente vai transformar essa expressão em uma equação. X menos 2 igual a 0. Somando 2 de ambos os lados, x igual a 2. Então, nós vamos fazer esse teste para saber se P de 2, para saber o resto da divisão de P de 2. Então, P de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. P de 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2, 10, mais o 6. Se implica que P de 2 é igual a menos 10 mais 4 menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Ou seja, o resto da divisão de P de 2, ou seja, P de 2 é igual a 0. O resto disso tudo é 0. Aqui nós temos mais um exemplo do polinômio P de x igual a 2x ao cubo menos 3x mais 4 dividido pelo binômio x mais 1. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que nós temos que fazer, assim como no exemplo anterior, é encontrar o valor que zere essa expressão aqui. Então, nós vamos transformar essa expressão em uma equação, x mais 1 igual a 0. Nós vamos subtrair menos 1 de ambos os lados, então isso implica que x é igual a menos 1. Então, nós vamos fazer P de menos 1, que é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 4. Então, P de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 elevado a um expoente ímpar, continua menos 1, mais 3, porque menos 3 vezes menos 1 implica que o resultado vai ser positivo, mais 4. Então, P de menos 1 é igual a menos 2, mais 3, mais 4, que é igual a 5. Ou seja, esse é o resto da divisão do polinômio P de x igual a 2x ao cubo menos 3x mais 4 por x mais 1. E aqui uma dica muito importante. Quando nós formos fazer divisões de polinômio, é importante que, e no teorema do resto, é importante que o divisor seja na forma x menos a, ou seja, que o coeficiente que acompanha o x seja 1. Então, aqui tem um exemplo de 2x menos 3. Nós queremos transformar esse 2, nós queremos transformar esse coeficiente em 1, ou seja, nós queremos transformar esse coeficiente em 1. Então, nós temos que igualar, nós temos que deixar o 2, esse termo que está acompanhando o x, em evidência. Então, fica 2x menos 3 sobre 2, porque 2 vezes menos 3 sobre 2 é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, essa daqui vai ser o nosso divisor. Agora, dando continuidade no assunto, nós vamos falar sobre o teorema de D'Alembert, que é uma consequência imediata do teorema do resto, né, que são voltados para a divisão de polinômio por um binômio do tipo x menos a. Então, D'Alembert foi um escritor, filósofo e matemático do século XVIII. Ele foi um dos principais contribuintes da enciclopédia, sendo então um dos principais nomes do movimento social, cultural e político conhecido como Iluminismo. Então, ele foi muito importante na matemática.
ainda é muito importante na matemática. Então, o enunciado do teorema diz que um polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se p de a é igual a zero, ou seja, que a é raiz de p de x. Então, aqui tem um exemplo, p de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. E agora nós vamos verificar se x menos 2 é uma raiz, se é um fator de p de x. Então, novamente, nós vamos repetir aquele processo de transformar essa expressão em uma equação para encontrar o valor que zere ela. X menos 2 é igual a zero, nós queremos que zere. Então, nós vamos somar 2 de ambos os lados, então x é igual a 2. Então, agora nós vamos fazer o teste. P de 2 é igual a 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 11 vezes 2 menos 6. Então, P de 2 é igual a x ao cubo 8 menos 2 ao quadrado 4, 4 vezes 6, 24, mais 11 vezes 2, 22, menos 6. P de 2 é igual a menos 24 mais 22 menos 2, menos 2 menos 6 menos 8, menos 8 mais 8, 0. Então, 2 é raiz de P de x. Então, 2 é raiz. Então, x menos 2 é um fator de P de x. Nós também podemos escrever da forma fatorada, que seria P de x é igual a x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Ou seja, as três raízes desse polinômio de grau 3 são o valor que zera essa expressão aqui, que é 1, o valor que zera essa expressão aqui, que é 2, e o valor que zera essa expressão aqui, que é 3. Basta transformar essas expressões em equações igualando a zero e nós encontramos as raízes. Por exemplo, se P de A igual a zero, então x igual a A é raiz. Nós também podemos fatorar o polinômio, mas aqui a gente vai fazer da forma tradicional do teorema de D'Alembert. Então, a gente quer descobrir se P de 2 é raiz, Se 2 é raiz desse polinômio aqui, x menos 2, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nós vamos substituir o 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Simplifica aqui, P de 2 é igual a 4 menos 5 vezes 2, 10, mais 6. Menos 10 mais 4, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, 2 é raiz. Nós também podemos fatorar o polinômio, como eu já havia dito. Então, P de x é igual a x menos 2, x menos 3. Ou seja, o valor que zera essa expressão aqui é 2 e o valor que zera essa expressão aqui é 3. Então, as raízes do polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 é 2 e 3. Então, nós já vimos que o teorema do resto e o teorema de D'Alembert nos ajudam a encontrar as raízes de polinômios. Então, agora nós vamos aprender um método prático para fazer essas divisões.
que é o dispositivo de Briorro-Fini, que serve para dividir polinômios por binômios do tipo x menos a rapidamente, sem precisar da divisão polinomial tradicional. Então, aqui nós trouxemos o polinômio 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1, dividindo pelo binômio x mais 1. O primeiro passo é zerar essa expressão. Então, nós vamos igualar ela a zero, transformando em uma equação. X mais 1 igual a zero. Subtraindo 1 de ambos os lados, x é igual a menos 1. Então, o primeiro passo é colocar o menos 1 nessa primeira parte desse dispositivo. E agora nós vamos olhar para o x e saber e ver qual o expoente de cada um desses x. O primeiro é x ao cubo, o segundo é x ao quadrado, o terceiro é x elevado a 1, que é o próprio x, e o quarto é x elevado a 0. X elevado a 0, que é igual a 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Nós precisamos colocar x elevado a 0. Agora, nós vamos olhar para os coeficientes que estão acompanhando o x. O primeiro é 4, o segundo é 3, o terceiro é menos 1 e o quarto é 1. Então, agora, nós vamos começar a fazer esse cálculo. Primeiramente, a gente baixa o primeiro número, a gente repete ele. Depois, a gente vai fazer uma continha, menos 1 vezes 4, que dá menos 4 mais 3. Menos 1. Agora, novamente, menos 1 vezes menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, 1 vai ser o resto. Esse último número sempre vai ser o resto. Vai ser R de x. Então, a gente baixa novamente os números. 4 menos 1. O 0 não vai contar, pois é 0. E 0 multiplicado por x vai dar 0. 0 multiplicado por qualquer número dá 0. Então, nós vamos diminuir 1 de todos os expoentes. X ao cubo menos 1, x ao quadrado. Então, a gente baixa o x ao quadrado. X ao quadrado menos 1 dá 1, então dá x. Esse vai ser o quociente, vai ser 4x ao quadrado menos x. E o resto de x é igual a 1. Aqui nós temos mais um exemplo, 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x menos 5. Dividido por x menos 2. Novamente, vamos encontrar o valor que zere essa expressão. Então, nós vamos igualar ela a 0. Então, x igual a 2. Então, vamos fazer essa divisão por 2. Vamos colocar novamente o x, acompanhado de seus expoentes, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, que acompanha o menos 5. Vamos baixar os coeficientes que estão acompanhando o x. 3 menos 4, 2 menos 5. Vamos baixar o primeiro número e fazer a conta. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 5, 7. Então, 7 vai ser o nosso resto. R de x é igual a 7. Novamente, nós vamos baixar os números, repeti-los, 2, 3, 2 e 6, acompanhados do x, com exceção do 6, x ao cubo menos, diminui 1 do expoente, então fica 3x ao quadrado, x ao quadrado 2 menos 1 é 1, então fica 2x, e aqui x elevado a 1, 1 menos 1 é igual a 0. Então, fica x elevado a 0, que é igual a 1. Então, esse vai ser o nosso quociente, que é de x é igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 6. E o nosso resto vai ser 7. E é assim que nós fazemos a divisão de polinômios pelo dispositivo Briorro-Fini.
Então agora nós vamos falar sobre a decomposição de polinômios. E antes de entrarmos no teorema da decomposição em si, vamos falar sobre o teorema fundamental da álgebra, que nele ele diz que todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa, ou seja, um polinômio de qualquer que seja o grau, maior ou igual a 1, ele vai ter pelo menos uma raiz complexa. E essa demonstração ela foi feita por Gauss, e a partir dela nós podemos demonstrar o teorema da decomposição, que ele é muito importante e mais usual. E esse teorema, ele diz que se R1, R2, Rn e assim por diante, ele diz que essas são as raízes do polinômio. Então, você vai poder fatorar esse polinômio dessa forma. An vezes x menos uma raiz, x menos outra raiz e assim por diante, dependendo do número de raízes que você tiver. E a n, ele é o coeficiente dominante, que no caso ele está acompanhando ali o termo de maior grau de um polinômio. Então, para a gente entender melhor, nós vamos agora resolver um exemplo. No exemplo, aqui nós temos que, pelo teorema da decomposição de polinômios, determine qual é o polinômio de coeficiente dominante igual a 1 e raízes 1, 3 e 8. Então, aqui nós temos que o coeficiente dominante, que no caso vai ser o AN, ele é igual a 1. Nós temos que as raízes são R1 igual a 1, R2 igual a 3 e R3 igual a 8. Então, se a gente aplicar a fórmula aqui, vai ficar que P de x é igual a n, que no caso é 1, vezes x menos R1, que nós temos aqui que é 1, x menos R3, que vai ser 3, R2, que vai ser 3, x menos R3 agora, de fato, que vai ser 8. E aqui nós aplicamos a propriedade da distributiva. Então, isso aqui vai ficar que P de x é igual a 1, né, termo neutro aqui. Então, vai se repetir, então vamos multiplicar direto. X ao quadrado vezes x menos 3, vai ficar menos 3x. Agora, vamos menos 1 vezes x, vai ficar menos x. Menos 1 vezes menos 3, vamos ter 1 mais, porque menos com menos positivo, então vai ficar mais 3 vezes x menos 8. Então, aqui a gente só vai repetir, né, para facilitar na hora do cálculo. Menos 3x menos x vai ficar menos 4x mais 3 vezes x menos 8. Então, aqui nós vamos ter que P de x é igual a x ao quadrado vezes x. Nós temos que um x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 8 vai ficar menos 8x ao quadrado. Menos 4x vezes x, temos um menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 8, aqui vamos ter um mais, né? 32x mais 3 vezes x, temos um mais 3x. 3 vezes menos 8, nós vamos ter um menos 24. Aqui a gente repete novamente e vamos somar os termos semelhantes, né? X ao cubo, menos 8x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, nós vamos ter um menos 12x ao quadrado. Mais 32x mais 3x, nós vamos ter um 35x. Menos 24. E pronto. Esse aqui é o nosso polinômio. E como podemos ver aqui, como foi dito antes, que o coeficiente dominante, ele é igual a 1. Então, ele tá aqui, ó.
esse coeficiente dominante, ele está acompanhado do termo de maior grau do polinômio. Então, esse daqui vai ser o termo de maior grau, então, o nosso coeficiente, ele fica bem aqui. Então, como podemos reparar, um polinômio de grau n, ele vai ter n raízes complexas. Então, se um polinômio de grau 3, como esse daqui, ele vai ter 3 raízes complexas. Bom, dando continuidade ao assunto, agora vamos falar sobre a multiplicidade de uma raiz, né? Isso porque um polinômio ele pode ter raízes diferentes, mas ele também pode ter raízes iguais. Então, vamos supor um polinômio que tenha uma raiz igual a 3 e a outra raiz também seja igual a 3. Então, esse polinômio ele tem duas raízes que são iguais a 3. Então, essa raiz 3 vai ser uma raiz de multiplicidade 2. 3 é uma raiz de multiplicidade 2, mas também a gente pode falar que 3 seria uma raiz dupla, né? Mas vamos para um exemplinho para conseguirem compreender melhor isso. Vamos pegar aqui essa equação de segundo grau e vamos descobrir suas raízes por Bhaskara, né? Que o delta vai ser igual a b ao quadrado, então b ao quadrado é menos 6 ao quadrado, menos 4, o valor de A é 1, né, que não aparece, e o valor de C, que é 9. Então, delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, que é menos com menos dá positivo, então 36, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 9, nós vamos ter menos 36. Então, o valor de delta é igual a 0. Aplicando aqui no valor de x, então x é igual a menos b, e no b vai ser o valor de 6, né? Menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes a, e a é 1. Então, o valor da primeira raiz vai ser 6 mais ou menos 0, então vamos fazer primeiro o valor de mais 0 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, o x2 vai ser 6 menos 0 dividido por 2, que é igual a 3. Então, aqui nós temos que 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Porque, lembrando, voltando ao assunto da decomposição de um polinômio, como que a gente faz que aqui seria x... Calma aí, eu vou colocar bem aqui. P de x é igual a x menos a raiz, x menos a outra raiz. A gente pode escrever esse polinômio, novamente, de outra forma, né? Que seria x menos 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, nós temos a multiplicidade. Então, de modo geral, a gente voltando aqui para o assunto, né? Aqui nós temos a fatoração. Então, a gente chega a uma formulazinha, que é essa daqui. Que, no caso, seria a raiz e a multiplicidade dela vai ser o expoente m. Então, R é uma raiz de multiplicidade m. E então, essa multiplicidade ela vai ser indicada pelo expoente. Então, agora vamos para mais outro exemplinho aqui. Vamos lá. Se um polinômio fatorado resulta na expressão p de x igual a x mais 5 ao cubo vezes x mais 4 ao quadrado vezes x menos 2, qual sua multiplicidade? Bom, e primeiramente, antes de tudo, lembrando que ao fatorarmos, né, nós temos que x menos a raiz. Então, nesse caso aqui, quando a gente for ver qual é a raiz, então seria x menos 5. Assim como também seria x menos 4, né? Vamos relembrar. Então, o que a gente precisa ver é só o valor da raiz. Então, a raiz aqui do primeiro vai ser que menos 5 é raiz de multiplicidade
igual a... Qual é o expoente dele? 3. Então, vai ser menos 5 é raiz de multiplicidade 3. Menos 4 é raiz de multiplicidade igual a quanto? De multiplicidade igual a 2. Então, nós escrevemos de multiplicidade 2. E aqui nós temos uma outra raiz, que é menos 2. No caso, não é menos como esses aqui, porque já tá aqui, então a raiz é só 2. Então, 2 é raiz simples. Por que raiz simples? Porque nós não estamos vendo aqui, mas x menos 2 tem um expoente aqui que é 1. Então, 1 vai ser uma raiz simples. Então, nós escrevemos dessa forma, que 2 é raiz simples, porque o seu expoente é 1. Primeiramente, olá pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que são as relações de Dirac. O que são elas? As relações de Dirac, elas são relações entre as raízes e seus coeficientes de um polinômio. Por exemplo, se eu tenho aqui um polinômio de segundo grau, esse polinômio ele tem forma como ax ao quadrado, bx mais c igual a zero, sendo c o termo independente, o bx o segundo termo e o ax o primeiro termo. Nessa primeira relação de segundo grau, a gente tem que, na relação de Dirac, né, as raízes e seus coeficientes eles se relacionam da seguinte forma, como a raiz 1 igual a raiz 1 que vai ser igual o menos b, no caso o menos b seria esse aqui, essa parcela do polinômio, e o a seria essa primeira parcela, né? Como R1 e R2 são raízes desse polinômio, a gente pode relacionar ele dessa forma. Segundamente, a gente teria a multiplicação das duas raízes, ou seja, R1 e R2 ocasionaria em C dividido por A, ou seja, o termo independente dividido pelo termo acompanhado ao quadrado. Partindo para o terceiro grau, um grau um pouco mais alto do que o de segundo grau, a gente teria a seguinte relação, né? Vai ter uma novidade a mais, só que nada muito novo, nada que vai complicar muito a vida, né? A gente tem o polinômio de terceiro grau com a seguinte estrutura, né? ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, né? Essa seria a estrutura de um polinômio do terceiro grau. As raízes desse polinômio a gente vai chamar de R1, R2 e R3, né? As relações de Dirac, elas se relacionam da seguinte forma com esse polinômio, né? A gente tem as somas das raízes, que no caso vai ser a mesma coisa que aqui em cima, menos b sobre a, sendo esse o b e esse o a. Além disso, a gente vai ter uma nova novidade que vai ser as somas das raízes de 2 em 2, que ou seja, a gente vai pegar cada raiz, fazer uma combinação e somar essas combinações. Por exemplo, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Nota-se que aqui nessa relação, em específico, a gente faz todas as combinações possíveis da raiz multiplicando e depois faz a soma, né? Com isso, a gente vai ter que isso vai ser igual ao C dividido pelo A, ou seja, esse C dividido por esse A. E por último, a gente tem as multiplicações de todas as raízes, né? Que vai ser a novidade, além dessa aqui. A gente vai ter que a multiplicação de todas as raízes vai ser igual ao menos D, essa parcela aqui, dividido por essa outra parcela, que seria o A, x ao quadrado, né? E assim a gente também tem de uma forma generalizada, né? Caso tenha um polinômio um pouco mais alto que o de terceiro grau, a gente vai generalizar. A gente tem isso aqui não é para se assustar tanto assim, tá? É só uma forma generalizada do polinômio, nada que vá complicar muito a nossa vida. Dito isso, eu tenho aqui o de grau n, né? Seria um polinômio qualquer de grau n. E ele teria a forma de an
AN vezes x elevado a n, mais AN menos n, vezes x elevado a n menos 1. E assim vai indo, né? Até chegar em A1 vezes x mais a zero, né? Com as raízes R1, R2, R3 e assim vai. Até chegar em R menos 1, Rn, né? Nesses casos aqui, a gente vai ter o seguinte, né? As somas da raiz ainda vai se manter a mesma coisa. No caso, R1 mais R2 assim vai até chegar em Rn. Seria menos AN menos 1, no caso seria esse termo aqui, dividido por AN, né? Que seria esse outro termo aqui, o termo inicial, né? Na multiplicação, na soma de 2 em 2, a gente teria R1 vezes R2 mais R1 vezes 3, mais e assim vai, até chegar em Rn vezes Rn menos 1. Nesse caso aqui, a gente teria o que seria igual ao AN menos 2, dividido pelo AN, né? O AN menos 2 seria o próximo termo nessa sequência aqui, né? Só que como ele não tem aqui, fica subentendido. E na última, a gente teria uma relação entre a multiplicação das três raízes e a soma, né? Que seria novidade para caso aparecesse um grau maior que o de 3, né? A gente nota que aqui no grau 3, a gente teve que multiplicar as três raízes entre si e fazer a soma. Como se a gente tivesse um polinômio um pouco mais alto, a gente teria algo parecido assim. Por exemplo, R1 vezes R2 vezes R3 mais R1 vezes R2 vezes R4. E assim ia. Nesse caso aqui, a gente vai ter o menos AN3, que seria a próxima sequência além do AN menos 2, dividida pelo AN, né? Note-se que também não muda muita coisa, né? Nesses casos aqui vai ser sempre o termo AN que vai vir dividindo, né? E só vai mudando o sinal. Por exemplo, aqui, ó, AN menos 1 menos AN menos 1 dividido por AN. Aqui já mudou o sinal, é positivo AN menos 2 dividido por AN. E aqui mudou o sinal novamente. Menos AN menos 3 dividido por AN. Na multiplicação de raiz, a gente vai ter essa seguinte estrutura, né? R1 vezes R2 vezes R3 vezes R1, se A menos 1 elevado a N, para definir se isso aqui tudo vai ser positivo ou negativo, né? Se esse AN aqui, a menos 1 elevado a N, esse N for par, ou seja, se o grau do polinômio for par, esse resultado aqui vai ser positivo. Se o grau do polinômio for ímpar, então esse resultado todo será negativo. Bom, dado que a gente aprendeu, a gente vai fazer uns exemplos só para mostrar como que funciona na prática. A gente tem aqui o primeiro exemplo, sejam R e S t as raízes do polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado, mais 6x menos 5 igual a zero, né? Ele pede para a gente calcular R mais S mais T, a soma de todas as raízes, no caso, né? Se a gente for pegar lá e lembrar qual que era a soma de todas as raízes. Se a gente tem a soma de todas as raízes, vai ser o menos B menos o A. Ou seja, a gente já coloca aqui. Eu já deixei anotado aqui, porque eu já estava respondendo antes. Ou seja, vai ser o menos B. Quem é B aqui? A gente tem o menos 4, né? Então a gente substitui. Só para deixar anotado aqui, eu vou deixar aqui o A é igual a 1. Não aparece, mas tem 1 aqui na frente, né? O B ele vai ser igual a menos 4. O C vai ser igual a 6. E o D vai ser igual a menos 5, né? Só para deixar anotado para a gente se localizar. Beleza, como eu sei que a soma de todas as raízes é menos B dividido por A, então eu tenho menos 4, que é o B, dividido por A. Como aqui não tem nada aqui, eu sei que é 1, então eu coloco 1, né? Como eu sei que a fórmula tem um menos aqui, então obrigatoriamente eu tenho que colocar isso em parênteses e o menos aqui. Se eu tenho o sinal antes, eu mudo o sinal depois, então ficaria 4 dividido por 1. E isso aqui seria igual a 4, né? Para vocês verem como é muito fácil, não tem problema, né? E a partir disso a gente tem a número 2, né? Que já complica um pouquinho, mas a gente só vai ter que fazer umas manipulações algébricas para poder chegar onde a gente quer, né? Ou seja, eu tenho que a B é igual a 1 dividido por R, mais 1 dividido por S, mais 1 dividido por T.
desse jeito aqui eu não consigo fazer diretamente, né? Eu teria que fazer por outra forma, mas como eu vou ensinar aqui para vocês tentarem entender melhor, né? Eu faço o MMC disso aqui, ou seja, eu tenho que isso aqui é igual a R vezes S vezes T, ou seja, eu tenho a multiplicação de todas as raízes. E eu vou dividir por isso aqui, né? Como eu sei que se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, a gente vai cortar o R, né? Vai sobrar o ST, S vezes T. Aqui é a mesma coisa, vai cortar o S, vai sobrar só o RT. E aqui, se eu dividir tudo isso aqui, vai cortar o T, né? Simplificar o T. E vai sobrar o RS, né? Multiplicando aqui eu vou ter ST vezes 1, ST vezes 1, eu vou ter que é S vezes T mais R vezes T vezes 1, eu vou ter que é igual a RT. E eu vou ter que R vezes S vezes 1 é igual a R mais RS, né? Beleza. Dito isso, aqui eu posso observar que eu tenho dois casos bem parecidos com o que a gente já viu antes, né? Que no caso seria a multiplicação de todas as raízes e a multiplicação das raízes de 2 em 2. Como eu sei que aqui é CA e aqui é D, eu só substituo, né? Multiplicação das raízes de 2 em 2 é igual a C dividido por A. E aqui eu sei que é o menos D dividido por A, né? Ou seja, menos D dividido por A. Simplificando aqui o A, eu vou ter que é igual a C dividido por T, menos D no caso, né? Quem que é C aqui? C é o 6. Eu só substituo aqui, coloco aqui o menos da relação. Quem que é o D no caso, né? O menos D vai ser o menos 5. Coloco entre parênteses, né? Como eu sei que vai mudar o sinal, vai ficar 6 sobre 5. E é basicamente isso. Partindo para outro exercício, eu tenho aqui a outra pergunta, né? Resolva x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 19x menos 12. Esse seria o nosso polinômio, né? Sabendo que uma das raízes é a soma das outras, o que eu vou ter aqui? Eu sei que, vamos supor que a raiz desse polinômio seja R1 mais R2 mais R3, né? Vamos supor que essa seja as raízes desse polinômio, né? Eu sei que uma dessas raízes é a soma das outras, ou seja, eu tenho R1 é igual à soma das outras, por exemplo, R2 mais R3. Beleza. Como eu sei disso, e eu sei que a soma direta dessas raízes, no caso R1 mais R2 mais R3, a gente volta lá naquele caso aonde a soma das raízes era menos B sobre A, e eu sei que isso é igual a R1, né? Então, como eu sei que a relação entre as somas das raízes vai ser menos B sobre A, e isso vai resultar no R1, e eu sei que esse R2 mais esse R3 é igual a R1, porque na pergunta ele fala que sabendo que a soma das raízes é a soma das outras, e eu fiz a suposição de que seria R1, então eu só posso substituir, né? Mais R1. Agora eu faço isso aqui, menos B sobre A. Eu tenho aqui R1 mais R1 é igual, quem é o B? É o menos 8, né? Então só coloco aqui, menos 8 dividido pelo A, que é o 1. Eu vou ter que, faço a soma desses dois, eu vou ter que 2R1 vai ser igual a 8 dividido por 1. Eu tenho que R1 é igual a 8 dividido por 2. Isso é igual a R1 igual a 4. E está finalizada a questão. Novamente, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de polinômios, a gente vai falar um pouco sobre polinômios idênticos. O que seriam esses polinômios idênticos, né? O enunciado fala que dois polinômios são idênticos
quando tem o mesmo grau e o mesmo coeficiente em todos os termos. Mas como assim? Por exemplo, eu tenho o polinômio px é igual a 3x² mais 2x menos 5. E eu tenho o polinômio qx, que é igual a 3x² mais 2x menos 5. Dá para notar que os graus do polinômio são iguais. Esse possui grau 2 e esse possui grau 2 também. E se a gente for olhar um pouco, a gente nota que os termos são iguais. Por exemplo, o termo a aqui é igual a 3, né? Nesse polinômio px. E o termo a no polinômio qx também é 3. E assim vai. O termo b no polinômio p é igual a 2. E o termo b no polinômio p, no polinômio q no caso, é igual a 2 também. E o termo c, né? Como é um polinômio de segundo grau, só vai ter... vai ser nessa estrutura aqui, né? No caso, o c seria igual a menos 5 no polinômio p. E no polinômio q, também o c seria igual a menos 5. Se a gente tem esse tipo de igualdade, a gente pode dizer que p de x é idêntico, a gente usa essa nomenclatura para dizer que ele é idêntico a q de x. Após isso, a gente é levado para outro assunto, que é a identidade polinomial. Identidade de polinômios, basicamente. Essa identidade de polinômio vai ocorrer quando uma igualdade de polinômios é sempre verdadeira, né? Ou seja, quando a igualdade se satisfazer no final da equação, né? Eu tenho aqui como exemplo esse polinômio, todo esse polinômio, e todo esse polinômio é igual a esse aqui. Se a gente olhar, a gente vai ver que eles não são tão parecidos assim, né? Mas a gente vai fazer uma manipulação algébrica para descobrir se eles são idênticos ou não, né? O que eu faço de primeira, né? Como eu sei que os graus são iguais, por exemplo, aqui o grau é 3 e aqui o grau também é 3, e eu tenho os termos que são iguais também, porque o x² está acompanhado do m, né? E aqui o x² também está acompanhado do... Tá, se eu notar, se eu olhar bem para os polinômios, eu consigo fazer ter uma mera semelhança, né? Eu consigo fazer uma relação entre esses dois polinômios que são idênticos, né? Por exemplo, aqui, o m, ele está acompanhado do x². Nesse outro lado aqui, o 2 que está acompanhado ao x². Dito isso, eu posso simplesmente dizer que m é igual a 2. Pela identidade de polinômios, né? Beleza, vou continuando, né? Quem é que está acompanhando o x² aqui? Nesse lado aqui é o m mais n, né? E nesse outro lado aqui é o 3. Só que aqui eu não tenho só o m, eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho duas incógnitas, o m e o n. O que eu vou fazer? Ao invés de só igualar, eu vou tentar descobrir ele usando uma relação básica. Por exemplo, assim, ó. M mais n é igual a quanto? Igual a 3. Por que 3? Porque o 3 está acompanhando o x² e aqui também essa relação está acompanhando o x², né? Se eu fizer uma manipulação, eu descubro como eu sei o n, né? Eu descubro que como eu já sei o m, que é 2, eu coloco só substituo, né? 2 mais n é igual a 3, n é igual a 3 menos 2, né? Ou seja, n é igual a 1. Beleza, tem o n também, né? Vou continuando ainda. Tem o último termo aqui, né? O termo x elevado a 1, né? Aqui eu tenho um n mais p, isso aqui é um n, tá? Só para deixar mais específico. N mais p. Quem é que está acompanhando o x elevado a 1, né? No caso seria o menos 2, ou seja, eu pegaria o n mais p e igualaria a menos 2. Eu já sei o n, que é 1, só substituo, mais p igual a menos 2. Isolo p, é 2, esse 1 passa com sinal trocado, ou seja, p é igual a menos 3. Beleza, mas aí sobrou um último termo, né? Que no caso seria esse termo aqui, o p, né? Só que como ele não está acompanhando nenhuma variável, e aqui também não tem acompanhando uma variável, eu só posso dizer que p é igual a menos 3. Ou seja, o valor de m é igual a 2, de n é igual a 1 e de p é igual a menos 3.
Dito isso, e agora eu vou pegar esses valores que eu tenho aqui e substituir aqui, nisso aqui, nas incógnitas, e ver se é igual, né? Como eu tenho o m, o 2, o m eu sei que é 2, e eu só troco, né? Vai ter 2x ao quadrado ao cubo, mais esse m mais n, eu sei que m é igual a 2 e n é igual a 3, se eu fizer a soma vai dar 3, ou seja, mais 3x ao quadrado. Eu tenho que n mais p, no caso, eu pego n que é 1, p é menos 3, como 1 menos 3 vai dar menos 2, né? Menos 2x. E o p, que eu sei que é igual a menos 3, né? Só substituo, menos 3. Agora a gente vai igualar aqui para ver se eles são iguais. Só copio o polinômio de cima. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 3. Dito isso, eu tenho que meus polinômios são idênticos, né? Se eu olhar, eu fiz toda uma manipulaçãozinha para descobrir os valores e no final eu descobri que esses polinômios são idênticos.